Oi pessoal, tudo bem por aí? Será que a gente já pode cravar que aqui no sul de Minas o frio começou pra valer, que o frio tá on? Aqui em Pouso Alegre e cidades do entorno não. Mas esses 4 locais que eu separei para vocês, que em comum tem uma área serrana, nós temos essa afirmação bem próxima de acontecer, viu? Isso porque Maria da Fé, nas últimas horas da madrugada, primeiras horas da manhã, registrou 11,3 graus de mínima. O distrito de Monte Verde registrou 11,9, Caldas 12,5 e Delfim Moreira 13,5 graus Celsius. É o início, gente, desse outono para algumas áreas. Aqui em Pouso Alegre nós temos sim um refresco, até um friozinho na madrugada, mas durante a tarde as temperaturas ainda estão esquentando bastante para essa época do ano. Mas a gente ainda vai acompanhar essas mudanças acontecendo principalmente no início de abril. O que nós temos para esse fim de semana, gente? Ainda a influência daquela última frente fria que passou por aqui, já está bem longe em alto mar, mas continua impulsionando umidade para o estado do Espírito Santo e região central mineira. Inclusive tem alerta de chuva para esse fim de semana. Aqui no sul de Minas, a gente tem poucas nuvens no céu, mas ainda a possibilidade de em alguns pontos isolados a gente ter chuva acontecendo, com pouco volume, mas ainda acontece. No mapa de sábado a gente observa o extremo sul de Minas bem tranquilinho, sem possibilidade de chuva, no caso aqui demarcado em amarelo, a gente vai ter alguma nebulosidade, mas esse cenário pode virar na noite do sábado, tá? E já explico para vocês por quê. A gente ainda tem chuva isolada acontecendo entre o Triângulo Mineiro e o Campo das Vertentes, uma chuva mais forte nesse tom verde mais escuro e um pouco leve, moderada aqui nessa área em verde de tom médio. O que vai acontecer, gente, a partir do domingo? Nós vamos ter o avanço de uma nova frente fria, ela está se formando aqui bem próximo do Uruguai, só que a gente vai ter a colaboração de mais umidade impulsionada por 2 cavados meteorológicos, um aqui na altura do estado do Rio Grande do Sul e outra no estado do Mato Grosso do Sul, também pegando áreas do estado de São Paulo que influenciam aqui o sul de Minas. Então no domingo a gente tem possibilidade de chuva até que essa frente fria avance e a gente volte a ter aí um volume de chuva um pouco mais expressivo. Observando então o mapa do domingo, justamente por conta desse impulsionamento de umidade e também daquela umidade vinda do norte do país, toda a área do sudeste quase está demarcado em verde, entre tom mais claro e tom médio, com destaque para as áreas litorâneas que vão ter um pouco mais de chuva, principalmente na noite do domingo, mas a gente ainda tem essa representação de até 10 milímetros em algumas áreas aqui do nosso sul de Minas, por conta desse excesso de umidade. Então, entre o sábado e o início do domingo, a gente já deve ter alguma chuva por aqui. Observando então o nosso mapa de alertas, nós temos aqui desde o estado do Espírito Santo, extremo norte do Rio e também áreas do estado de Minas Gerais, perigo potencial para chuvas intensas. Até 50 milímetros são esperados, pelo menos até o próximo dia 22, às 10 horas da manhã. Seguindo agora para as temperaturas, Pouso Alegre fica entre 15 e 28 graus nesse sábado. Como eu disse, a tendência de chuva é à noite. Durante o dia a gente deve ter aí sol intercalando com algumas nuvens. No domingo a chuva deve acontecer a partir da tarde, mínima de 17, máxima de 28 graus, cerca de 6 milímetros projetados pela Clima Tempo. Em Extrema nós temos mínima de 15, máxima de 27, sem chance de chuva no sábado. No domingo a gente eleva um pouco a temperatura mínima para 17, máxima permanece em 27 com cerca de 4,6 milímetros. Itajubá fica entre 14 e 27 graus, tem tendência de névoa amanhecer, atenção você motorista, mas não tem possibilidade de chuva. E no domingo a gente tem aí mínima de 16, máxima de 27 graus e cerca de 3 milímetros esperados para Itajubá.